Nossas saudações a todos que nos assistem. Antes de iniciar o episódio de hoje, gostaríamos de fazer um registro que consideramos de grande importância do nosso programa. A edição passada foi a 100ª do nosso programa Psicológicos com Jonas de Ângeles. Naquela oportunidade, apresentado pelo nosso companheiro e irmão de longas datas, Lelis Dourado. No dia 10 de janeiro de 2022, eu e Lelis estreamos o programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Naquela oportunidade, abordamos o termo psicolóquios, explicando sua origem. Falamos dos objetivos do nosso programa, além das reencarnações da benfeitora Joana de Ângeles. E apresentamos de forma sucinta as 16 obras que compõem a sua série psicológica. Em 19 de dezembro de 2022, sempre amparados pelos bons espíritos, chegamos ao 50º programa, com o tema Autoiluminação, apresentado por nós. Que maravilhosa edição! Desenvolvemos esse assunto com muito amor, simplicidade e serenidade, estimulando-nos à iluminação interior por meio da leitura, estudo e aplicação do conhecimento contido nos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. E no dia 8 de julho de 2024, chegamos ao 100º programa, com o tema exposto magistralmente pelo nosso irmão e amigo Lelis Dourado, cujo tema foi Pensamento e Vida. Que possamos, com o apoio contínuo da espiritualidade maior, continuar repassando os ensinamentos da nobre mentora por muito tempo ainda, através deste programa, feito com muito amor e dedicação por mim e pelo Lelis. Fica aqui um agradecimento especial para ele, que idealizou este programa, contando com a nossa simplória participação, mas foi através dele que sentimos incentivo para estudar com mais profundidade os temas contidos nas obras da benfeitora Joana de Ângeles e trazer, juntamente com ele, esse programa, que vocês possam usufruir e possam também ser um multiplicador, distribuindo os ensinamentos da mentora, que traça um link das psicologias com o espiritismo. Assim, muito obrigado a todos pelo apoio. Que possamos fazer mais 100 programas, 200. Hoje, como no passado, a criatura humana sofre as mesmas necessidades, possui os mesmos conflitos em alguns momentos por conta da busca desenfreada. Por obter conquistas na vida, deixamos de enxergar o que realmente é importante. Quando paramos para pensar e analisar o que falta conquistarmos, algo que desejamos ser ou ter, não nos atentamos aos detalhes. Não percebemos que o ter é algo relativo, que pode ter prazo de validade por um tempo determinado ou acabar quando menos esperamos, enquanto o ser é consistente e duradouro. Minhas saudações a todos que nos assistem.
O tema de nossa exposição hoje será Ter e Ser, a busca do significado existencial. Para tanto, nos baseamos nos livros O Homem Integral, Triunfo Pessoal, O Ser Consciente e um trechinho do livro Momentos de Saúde e de Consciência, todos do espírito Joana de Ângeles, psicografados pelo médium Divaldo Pereira Franco. No livro O Homem Integral, em seu capítulo 6º, Joana nos fala que a psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados, e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Um dos mais constantes problemas que permeia o espírito é a dificuldade de estabelecer uma relação harmoniosa entre o ter e o ser. Em diversas épocas da humanidade, se formularam e se discutiram teorias acerca da posse dos bens terrenos, sua necessidade para o homem e sua moralidade perante as leis de Deus. A partir desse trecho da Joana, podemos dizer que a grande meta a ser conquistada era a de aguardar uma velhice sem problemas financeiros. A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócios, à compra e venda de coisas, de favores, de posições. Assim, a felicidade se apresentava possível desde que se pudesse comprá-la. Todos os programas traziam como impositivo prioritário o prestígio social decorrente da posse financeira ou do poder político. Assim, vivemos em um mundo que valoriza extremamente os bens materiais. Em sua maioria, as pessoas valorizam ou não o próximo a partir do que o outro possui e aparenta, e não pela essência de seu ser. Mais recentemente, com a era tecnológica, se apregoa a necessidade de possuir a maior quantidade possível de recursos materiais, tendo desde o essencial até o supérfluo, sem se importar com a utilidade de tais aquisições, pois o importante é consumir e consumir. Na sociedade líquida da atualidade, conforme fala Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, no seu livro Modernidade Líquida, pautada pelo individualismo, consumismo, tudo é para amanhã, para hoje e para agora. Não se tem dado o devido valor à ética, às conquistas intelectuais, às virtudes, pois o ter material tem sido mais importante. Embora os avanços da psicologia profunda, na atualidade ainda permanecem algumas imposições para que o homem tenha, sem a preocupação com o que ele seja. Vale enfatizar que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, assevera que os bens terrenos são poderosos elementos do progresso do espírito, proporcionando o progresso intelectual e, por conseguinte, o progresso moral. A posse é, segundo a doutrina espírita, uma necessidade que atende objetivos próprios, que não são únicos e exclusivos. O espiritismo, portanto, não coloca o ter como causa imediata da felicidade, e sim como um meio
e instrumento para atingir tal intento, criando condições para o indivíduo se educar e transformar os sentimentos conflituosos em harmoniosos, renovando-se intimamente. É importante entendermos que o amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. Revertendo esse quadro através da educação, metodologia da convivência humana e situações em que a vida impõe mudanças, se estrutura uma consciência de ser antes de ter. De ser ao invés de poder. De ser, embora a preocupação de parecer. Sendo assim, o ter é elemento para ser, desde que não se abuse dele, tornando-o pernicioso e prejudicial ao espírito. Na luta entre o ego doentio e o eu real, eterno e evolutivo, os conteúdos éticos morais da vida têm prevalência, devendo ser incorporados à conduta com vistas à autorrealização, em busca do estado de plenitude relativa, naturalmente em razão da transitoriedade da existência física. Ressaltamos a importância do amadurecimento psicológico do indivíduo, que lhe proporciona os meios de gerir os recursos sem se lhe submeter aos impositivos. A conquista do ter é dever de todos. A família depende dos recursos materiais para seu desenvolvimento, bem como a sociedade. A conquista do ter, contudo, jamais deve ser mais importante que a do ser, que é a conquista dos valores morais e leva o indivíduo a elevar-se como espírito. A benfeitora evidencia no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 9, que a visão hedonista sobre a existência humana tem levado multidões às alucinações do prazer, numa interpretação totalmente equivocada sobre a realidade do ser. A descoberta do significado da vida é de relevante magnitude, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem frequentemente, convidando o indivíduo ao avanço e ao crescimento interior. A conquista de valores imediatos produz estímulos internos, concitando ao prosseguimento dos esforços e à sua manutenção otimista. No entanto, serão os valores subjetivos, nem sempre identificados pela forma e característica do convencional, que despertam e induzem ao prosseguimento de todos os sacrifícios. Joana nos fala que o esforço para se encontrar o significado existencial deve ser contínuo, porquanto o seu não conhecimento pode produzir transtornos internos que dão surgimento a processos psiconeuróticos diversos. Vale dizer que as imagens arquetípicas do prazer que surgem e permanecem no imo de todo indivíduo respondem pelo que se convencionou denominar a conquista dos valores objetivos. O ser humano deve aprender a ser feliz conforme as circunstâncias, introjetando e vivendo a compreensão da sua transitoriedade física e da sua eternidade espiritual. A mentora Joana, no livro Triunfo Pessoal, no seu capítulo 9, diz que a busca psicológica do significado existencial deve revestir-se, portanto, de uma visão idealista do mundo, sem os excessos que desprezam os valores materiais, mas também sem o apego a esses, pensando-se em assegurar o futuro
para onde se marcha? Sobre essa questão, Allan Kardec dedica todo um capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, o 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Dessa fala da mentora, entende-se que a saúde emocional e orgânica resulta dos fatores que diluem a ansiedade e alteram as heranças do passado, oferecendo novos arquétipos que podem ser elaborados conforme as necessidades que surjam e as aspirações que o inconsciente pessoal libere, já que nele encontram-se armazenadas as propostas do progresso e da felicidade humana. Consciente das naturais limitações impostas pelo não ser, que é o corpo sempre em constantes alterações, o indivíduo dá-se conta que é necessário superar a clausura carnal e alcançar o self, concedendo-lhe primazia no comportamento, de forma que os conteúdos psíquicos identifiquem-se com o ego, harmonizando aspirações e anseios que devem marchar juntos. Alcançar ou ser consciente, descobrindo os objetivos essenciais da existência, torna-se uma psicoterapia preventiva, trabalhada pelo autoconhecimento, ou de natureza curadora, quando estejam em processo de instalação os desafios e conflitos que resultam da busca equivocada, da posse ou da não posse, até então tida como objetivo essencial do indivíduo. Assim, adquirindo pouco a pouco a consciência de si mesmo, que é a meta existencial, se consegue discernir entre o ter e o ser, vibrando o alto amor, que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Por fim, na contabilidade da vida, analisemos mensalmente os balancetes de nossas movimentações aqui na Terra e, anualmente, façamos um balanço do ser existencial que somos de passagem pela crosta terrestre, analisando as receitas e as despesas, objetivando o aumento de nossos lucros ou perdas emocionais. Recapitulando tudo, no ano seguinte, caso seja necessário para que nosso empreendimento aqui no corpo de carne seja eficaz. Ser consciente de si mesmo é a meta existencial, conseguindo o alto amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Encerramos o tema de hoje com as palavras da benfeitora Joana de Ângeles, quando nos diz no livro O Ser Consciente, em seu capítulo 10. A conquista do si é realização que independe do ter e do reter, mas que não prescinde do interesse e da luta enviada para ser. A segurança psicológica do indivíduo centraliza-se no autoconhecimento, na autoidentificação, no autoamor, no ser. Encerramos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Deixe o seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal do Gaeb no YouTube. Fique em paz e até o próximo encontro.